Vou compartilhar aí a tela com vocês. Pronto. Todo mundo está visualizando a minha tela? Relações métricas em polígonos regulares? Sim, Pro. Tá. Então, vamos lá. Na página 60, 61, 62, 63 da apostila, essas relações aqui que eu estou passando com o meu cursor aqui, ó, tá? São essas relações que tá um resuminho lá na página, acho que esse resuminho tá na 62, e eu acrescentei aqui essas relações que eu fiz até à mão. São todas situações quando a gente tem polígonos inscritos na circunferência. Então, o que significa isso? Eu tenho uma circunferência e dentro dela eu tenho um triângulo. Depois eu tenho uma circunferência e dentro dela eu tenho um quadrado. Depois eu tenho uma circunferência e dentro dela eu tenho um hexágono. Então a gente diz lá, quadrado inscrito numa circunferência, ou triângulo inscrito em uma circunferência, ou hexágono inscrito em uma circunferência. Então você tem a circunferência e dentro dela você tem a figura geométrica. Por que eu deixei o exercício 7 para a gente fazer aí depois, que eu até falei, esse é diferente, porque quando a gente pega o exercício 7 da página 64, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, o apótema de um quadrado circunscrito em uma circunferência. Então, o que eu comentei na última aula? Quando a gente fala que o quadrado está circunscrito na circunferência, é justamente o oposto do que a gente estava trabalhando até o momento. Olha só aqui na minha tela, ó, o quadrado circunscrito é a circunferência que está dentro do quadrado. Então, é importante aqui esse exercício, porque ele é um exercício diferente do que está proposto aí como explicação. Tá? Então, neste momento, o quadrado que está, a circunferência que está dentro do quadrado, nesse exercício 7 da página 64. Quando acontecer isso, essa relação equivale, ó, o raio dessa circunferência, que é esse pedacinho aqui, é igual ao apótema, tá? Isso só vale quando a circunferência estiver dentro do quadrado, certo? E aí vamos ao enunciado. Então, ele diz lá, o apótema de um quadrado circunscrito em uma circunferência mede 5 raiz de 2. Se o apótema mede 5 raiz de 2, significa que o raio mede 5 raiz de 2 centímetros, ok? Isso vale quando a circunferência estiver dentro do quadrado. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, até agora não. Então, aí a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: calcule o comprimento dessa circunferência. Então, o comprimento dessa circunferência, o que é? É como se eu colocasse um barbante aqui em cima dessa minha circunferência e fosse medir esse barbante, tá? Para isso tem uma fórmula, eu até brinquei com ela na semana passada. Quantas crianças cabem dentro de uma circunferência? 2 pirralho. Então, o comprimento da minha circunferência é uma fórmula, 2 pi raio. 2 vezes o pi vezes o raio, ok? Quanto que eu sempre peço para valer o meu pi? 3. 3. 3, tá? Quanto que vale o raio dessa circunferência? 5 raiz de 2. Para descobrir o comprimento da circunferência, é só multiplicar os números. 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5 dá 30. 30 raiz de 2 centímetros. Esse daqui é o comprimento da minha circunferência. Alguma dúvida? Não. Não? Opa! Alguma dúvida? Não. Então, vou apagar. Esse é o comprimento da circunferência. Aí, ele faz mais uma pergunta. Ele fala assim, ó, o apótema do hexágono regular
inscrito nessa circunferência. Então, o que ele vai fazer? Ele tinha circunferência, dentro dessa circunferência aqui, ele vai colocar um hexágono, tá? Se ele vai colocar um hexágono, valem essas relações aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó, no meu vídeo, ó. Valem essas relações. Ele vai colocar um hexágono dentro dessa circunferência. O que ele quer saber? Ele quer saber o apótema. E eu tenho o raio. Posso usar na minha primeira fórmula? Não. Não. Posso usar na minha segunda fórmula? Sim. Uhum. Sim. Por que eu posso usar na minha segunda fórmula? Porque ela diz assim, apótema de 6 é igual ao raio, que é a medida que eu tenho, raiz de 3 dividido por 2. Então, eu venho lá, apótema de 6 é igual ao raio, raiz de 3, dividido por 2. Eu tenho quanto vale o raio dessa minha circunferência? Vale 5 raiz de 2. Então, no lugar do raio, eu substituo por 5 raiz de 2. Fica multiplicado por raiz de 3 e dividido por 2. Alguns alunos, às vezes, nas provas, não gostam muito desses números tudo quebrados aqui, mas não tem jeito, é o exercício da apostila. Então, vai ficar o número 5 sozinho em cima, raiz de 2 vezes raiz de 3, pode multiplicar, vai dar raiz de 6, tudo isso dividido por 2. Não precisa fazer mais nada, centímetros, né? Não precisa fazer mais nada, é só isso que ele quer. Ele quer o apótema de um hexágono que foi desenhado dentro dessa circunferência, ok? Uhum. Ok, Pro. Então, tá. Agora, como eu disse para vocês, lá no trabalhinho, além de comprimento da circunferência, também tem área de polígonos regulares escritos na minha circunferência. Então, eu elaborei 2 exercícios aqui que eu vou trabalhar com vocês hoje. Tá? Esse daqui é para ajudar vocês lá no trabalhinho, que tem que ser entregue até dia 15, e aí ele já vale nota do segundo bimestre, ok? Ok? Uhum. Então, vamos lá. Ó, Professora, diga. depois eu vou te chamar no particular, porque eu fiz alguma coisa que, tipo, o meu valor deu a metade disso. Ah, tá bom. Manda a foto. É Sara, né, que tá falando? É, Então manda a foto, Sara. Aí eu consigo te ajudar, ver onde é que você errou. tá bom, obrigada. Tá bom? Pode mandar a foto, não tem problema não. No particular, à tarde, eu consigo responder hoje. Bem, vamos lá. Então, as áreas das figuras planas, por exemplo, de quadrado, de triângulo, vocês já estudaram. A novidade aqui são as áreas de polígonos inscritos na minha circunferência. Então, a apostila, ela fornece a seguinte fórmula. A área de um polígono que está escrito em uma circunferência é igual o semiperímetro vezes o apótema. Isso daqui, essa informação, encontra-se aí na apostila, na página 69, tá? Lá embaixo tem. A área de um polígono regular inscrito em uma circunferência sempre será igual o semiperímetro vezes o apótema. E aí, como é que funciona isso? Então, eu vou dar um exemplo, ó. A área de um quadrado inscrito em uma circunferência, ó, ficou com 2 aqui, de raio igual a 6 centímetros. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma circunferência, dentro dela eu tenho um quadrado, tá? Nossa, meu desenho está muito lindo. Então, eu tenho uma circunferência, dentro dela eu tenho um quadrado, e eu forneci para vocês quanto vale o raio dessa circunferência, tá? Porém, a pergunta não é quanto vale o raio, quanto vale o apótema, a pergunta é qual é a área desse quadrado, tá? Então, o primeiro passo que eu preciso descobrir é justamente quanto vale o apótema. E depois descobrir quanto vale esse semiperímetro. Para descobrir esse semiperímetro, eu preciso descobrir quanto vale o lado desse quadrado. Então, são várias continhas aí até chegar na resposta final. Então, o primeiro passo,
Para eu descobrir o apótema, eu estou falando de um quadrado. Então, valem essas segundas regrinhas aqui, ó. O apótema de um quadrado é igual ao raio, raiz de 2 dividido por 2. Então, eu venho lá. O apótema de um quadrado é igual ao raio, raiz de 2 dividido por 2. O apótema de um quadrado é igual. Esse exercício, o raio vale 6. Então, vai ficar 6 raiz de 2 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar 3 raiz de 2. Esse é o meu apótema. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Agora, o próximo passo é descobrir esse semiperímetro. Para descobrir o semiperímetro, primeiro eu tenho que descobrir o lado. Então, quando a gente fala de quadrado inscrito numa circunferência, vale essa segunda regrinha aqui, ó. O lado de um quadrado é igual o raio, raiz de 2. Nesse caso aqui, o raio vale 6. Então, o lado desse quadrado será 6 raiz de 2 centímetros. O que é esse P minúsculo, que a gente chama de semiperímetro? É a soma de todos os lados dividido por 2. Como ele é um quadrado, são 4 lados iguais, porque ele é um quadrado. Então, é 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Professora, e se eu quisesse multiplicar por 4? Porque é um quadrado, são 4 lados iguais. Fica errado? Não, dá a mesma resposta. Só estou explicando que o semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Mas eu poderia multiplicar simplesmente por 4, tá? 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 é 6 mais 6, 12. 12 mais 6 dá 18. E 18 mais 6 vai dar 24 raiz de 2 dividido por 2. O 24 dá para dividir por 2, que dá 12 raiz de 2 centímetros, tá? Então, esse P minúsculo é o meu semiperímetro. É a soma de todos os lados dividido por 2. Porém, o que eu quero? Vamos voltar na minha pergunta. Eu quero a área de um quadrado. Então, a área de um quadrado é igual ao semiperímetro vezes o apótema. O semiperímetro aqui deu 12 raiz de 2, vezes o apótema deu 3 raiz de 2. Agora é só multiplicar. O número multiplica o número e a raiz multiplica a raiz. 12 vezes 3 dá 36. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. A área é igual a 36 vezes a raiz de 4 é 2. A área é igual. 36 vezes 2 dá 72 centímetros quadrados. Essa daqui é a área desse quadrado. Alguma dúvida? Ô, professora, nesse... pode Ui, falar. pode falar, Pesca. Por vez, Sara, fala. Sara, que queria falar? Não, sou eu. Fala, é Larissa, né? Não, é a Pesca. Ah, tá. Maria Eduarda, pode mandar. Toda vez que der para resolver a raiz, tipo, pode resolver ou tem Isso. como deixar? Tem que resolver. Tem que resolver. Toda vez que a raiz é exata, você resolve. Por exemplo, lá no exercício anterior, deu raiz de 6. A raiz de 6 não tem exata, então a gente deixou a raiz de 6. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Mais dúvidas? Ô, professora, aí nesse caso, por ser, tipo, ele tá inscrito assim na circunferência, eu não poderia fazer lado vezes lado para descobrir a área? Então, como ele está inscrito na circunferência, você quer multiplicar 6 raiz de 2 vezes 6 raiz de 2. Dá a mesma resposta. Poderia. Dá? Tá. Dá a mesma resposta. Então, não eu precisaria usar essa fórmula de área igual a semiperímetro vezes apótema. Eu poderia usar, tipo, as áreas normais de qualquer polígono. Isso, então, é que é assim, né? No quadrado, isso dá certinho. Já no triângulo, você vai ter problema, porque você vai ter só o lado do triângulo. E a área, por exemplo, do triângulo é base vezes altura dividido por 2, entendeu? Entendi.
Então, melhor ir pela fórmula. Tá bom. Por isso que essa se torna mais fácil. Tá bom. Tá bom? Mas do quadrado específico daria a mesma coisa. Tá. Tá bom? Uhum. Bem, vamos lá. Agora o próximo exercício, ó. Área de um hexágono inscrito em uma circunferência de raio igual a 8. Então, o hexágono está dentro da minha circunferência. Gente, se desenhar o quadrado já era difícil, o hexágono, então, mas a ideia é assim: eu tenho aqui dentro um hexágono. Opa, até que não ficou tão ruim. Eu tenho a circunferência e dentro da minha circunferência eu tenho um hexágono, certo? O que ele forneceu para a gente? Ele forneceu o raio. Ele disse que o raio dessa circunferência é de 8 centímetros, certo? Para calcular a área dele, eu preciso ter o semiperímetro vezes o apótema. Estamos falando do hexágono, então são essas fórmulas que estão aqui, ó, tá? Primeiro passo, quanto vale o apótema de um hexágono que está inscrito em uma circunferência? Então, o apótema de um hexágono que está escrito em uma circunferência sempre será raio, raiz de 3, dividido por 2. Nesse caso aqui, o meu raio vale 8, então vai ficar 8 raiz de 3 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4 raiz de 3 centímetros. Esse é o meu apótema. Alguma dúvida até aqui do apótema? Não. Então, tá bom. Agora, vamos calcular o lado desse hexágono. O lado do hexágono é o mais fácil, ó. O lado do hexágono é sempre a mesma medida do lado, do raio. Então, o lado de um hexágono é sempre igual ao raio. O lado desse hexágono é 8 centímetros, ok? Vamos calcular o semiperímetro. O semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Como é um hexágono, seria 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Seria o 8 6 vezes. Então, eu vou fazer multiplicando para ficar mais fácil. Então, vai ficar 6 vezes 8 dividido por 2. O semiperímetro será igual 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 2 dá o total de 24 centímetros. Esse é o meu semiperímetro. É a soma de todos os lados dividido por 2. Alguma dúvida até aqui? Não. Agora eu venho para a fórmula da área, porque a minha pergunta não é nem quanto vale meu semiperímetro e nem quanto vale meu apótema. A minha pergunta é: calcule a área. Então, a área é igual o semiperímetro, que deu 24, vezes o apótema, que deu 4 raiz de 3. A área será igual 24 vezes 4, então 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Dá 16, sobe 1. Aí 4 vezes 2 dá 8, com 1 que subiu dá 9. Raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a minha área será 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso foi o que a Maria Eduarda perguntou, né? Raiz de 3 não tem exata, então eu vou deixar em raiz de 3. Se tivesse dado uma raiz exata, eu tiraria da raiz, ok? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então tá. Gente, essa daqui é ajuda aí para que vocês consigam fazer o trabalho. Esse trabalho, ele vale nota para o segundo bimestre. Eu coloquei um arquivo de Word, na aula da semana passada, do dia 4 até o dia 8 de maio. Mas eu vou compartilhar lá no grupo. Qualquer dúvida, podem chamar no particular, não tem problema nenhum, ok? Ok. Agora, nós vamos à apostila nova. O primeiro vídeo que eu fiz com o meu filho, ele falava sobre ponto, reta e plano, né? Até eu usei deixa eu silenciar vocês. Eu
eu usei a bolinha de massinha para representar um ponto, eu usei o palito de churrasco para representar a reta, e depois eu usei uma folha de caderno para representar aí o plano, tá? Na proposta lá da atividade dessa semana, na videoaula, eu sugeri a vocês que primeiro, cadê meu roteiro? Primeiro assistissem aos vídeos Geometria de Posições e Preposições Primitivas. Então, esse Geometria das Posições eu vou mostrando para vocês o que são aqueles primeiros artistas da geometria, que é o ponto, a reta e o plano, e depois eu falo sobre a relação que pertence ou não pertence à reta, um ponto pode pertencer ou não a um plano, e depois a reta pode estar contida ou não estar contida num plano. Depois disso, eu fiz um videozinho, esse eu fiz sozinha, que é preposições primitivas. Então, são os primeiros postulados de Euclides. Euclides foi um matemático, ele simplesmente, toda a parte da geometria que ele escreveu, ele foi, primeiro ele partiu dessas preposições primitivas, ele tem aí livros que são famosos, que tem 13 volumes, então a geometria aí euclidiana é a geometria que a gente usa, e é uma geometria importante aí para o nosso aprendizado, inclusive cai aí bastante nos vestibulares, né? Então, esses postulados dizem assim, os mais importantes, o que eu quero que vocês lembrem-se sempre, 2 pontos no espaço definem uma reta. Então, sobre 2 pontos no espaço, passa uma única reta. Isso é importantíssimo. Toda vez que eu tenho que definir uma reta, 2 pontos definem uma reta. Lembrando que os pontos sempre são representados aí com a letra maiúscula. E outro postulado importantíssimo que eu falei no vídeo é o postulado 4, que são por 3 pontos não colineares. Cuidado com isso, eles não podem ser colineares. O que é isso? Eles estarem todos na mesma linha. Passa um único plano. Então, por 3 pontos não colineares, passa um único plano, e por 2 pontos, passa uma única reta, ok? Aí, eu pedi que após vocês assistissem a esses 2 vídeos, cadê do segundo ano? Depois que assistissem a esses 2 vídeos, realizassem exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 da página 9 e 10. Então, o que eu fiz aqui? Eu copiei os exercícios, né? Não sei se já todos estão com as apostilas disponíveis, mas eu copiei lá esses exercícios para que a gente possa resolver, tá? Qualquer dúvida, gente, eu vou terminar o 1, aí depois a gente tira a dúvida, depois termina o 2, a gente tira a dúvida, e assim sucessivamente, ok? Então, o exercício 1 diz assim, assinale verdadeiro, caso a afirmação seja verdadeira, e assinale F, caso ela seja falsa. Na letra A diz assim, 2 pontos no espaço sempre são colineares. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Falso. É verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Então, ó, 2 pontos no espaço sempre são colineares? Sim. Quando a gente tem 2 pontos no espaço, a gente tem uma reta passando por esses 2 pontos. Então, 2 pontos no espaço sempre são colineares, ok? Aham. Próximo. Por 2 pontos no espaço, passa um único plano? Falso. Não, falso. Eu acho que é falso. Muito bem, falso, isso mesmo, tá? Se vocês pensarem, vocês poderiam pensar lá na junção, aquele vídeo que eu fiz mostrando a caixa de sapato. Então, as beirinhas ali, você teria 2 pontos que fariam a reta, e aí você tem 2 planos passando por eles, ok? Letra C. Por 10 pontos no espaço, passa um único plano, verdadeiro ou falso? Falso? Falso, muito bem. O que define um plano são 3 pontos não colineares. Por 10 pontos no espaço, nós vamos conseguir fazer muitos e muitos planos. Vocês verão aí no exercício 2, que a gente... 2 não, acho que o 3. O 3 trabalha com 4 pontos e vocês vão ver o que dá para fazer, ok?
Letra D. O triângulo está sempre contido em um único plano? Um triângulo está sempre contido em um único plano? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro, porque são 3 pontos que formam um plano. Isso mesmo. E no caso do triângulo, eles também não são colineares, né? Então, essa daqui é verdadeira, tá certinho. Tanto é, gente, se vocês observarem, quando a gente estuda a geometria lá no fundamental, a gente chama de geometria plana, porque ela não tem 3 dimensões. Ela tem comprimento e altura, e não 3 dimensões, tá? Então, tá certinho, verdadeiro. Agora, o que os alunos geralmente aí têm mais dificuldade é a letra E, mas depois eu posso fazer um videozinho, talvez se ficar com dificuldade de entender, mas a gente pode discutir ela aqui. Ela fala assim, ó, se um ponto P pertence a uma reta e a um plano, então R está contida em alfa. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro. Alguém pôs falso? Eu. Acho que é falso. Ó, eu vou dizer que é falso e eu vou dizer por quê. É aquele momento do vídeo em que eu enfiei o palito de churrasco na minha folha, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um plano que está representado, acabei de desenhar. Aí eu tenho um ponto P que está passando pela minha reta, tá? Esse ponto P, ele está na minha reta. E ele também está no meu plano alfa. Só que essa reta não está contida em alfa, porque ela está furando o meu plano. Então, é por isso que é falso. Ok? Ok. Agora, vamos ao exercício 2, certo? Isso aqui vai ficar bonitinho aqui. Diga. Posso tirar uma dúvida? Pode sim. Esse daqui tá errado, mas aí, tipo, por exemplo, o postulado 5, ele fala de 2 pontos. Quando for 2 pontos, a reta, no caso, é contida dentro do plano. Isso mesmo, Gabi. Por exemplo, quando a gente tem 2 pontos que estão no plano e também estão uma reta, aí a reta está contida no plano, aí está certinho. Quando a gente tem 2 pontos. Quando a gente tem um só, aí não é certeza que ela está contida, tá? Tá bom. Obrigada. Essa é a ideia mesmo. Vamos lá. Agora, vamos ao exercício 2. Ó, copiei ele aqui bonitinha. E ele fala assim, ó. Os pontos A, B, C, D e E são vértices de um pentágono. Quantas retas ficam determinadas por esses pontos? Então, quantas retas eu consigo formar aqui? Lembrando que o A, o B, o C, o D e o E, eles são aí vértices de um pentágono, tá? Então, vamos lá, acompanhe comigo. Eu posso formar a reta AB? Alô, alô? A reta AB vale? Sim. Lembre-se sempre, a gente precisa de 2 pontos para ter uma reta. Eu posso fazer a reta BC? Sim. Então, opa, já tenho 2, ó. 1, 2. Eu posso fazer a reta CD? Pode. Já tenho 3. Eu posso fazer a reta DE? Sim. Pode. Posso. Eu posso fazer a reta do E até o A? Sim. Sim. Sim, boa. Fora essas que eram óbvias, que eram os lados aí dos pentágonos, alguém consegue enxergar mais alguma reta utilizando esses 5 pontos? Dá pra Tipo, em diagonal. Isso, muito bem, nas diagonais, né? Então, ó, eu vou destacar uma aqui, ó. EB ou BE, tanto faz, né? O ideal é a gente sempre colocar em ordem alfabética. Então, eu consigo fazer a reta BE, né? Tem mais alguma? AD. AD, muito bem, né? Vou anotar aqui. Espera aí que eu sou uma só. AD. Vamos lá.
Mais alguma reta? AC. AC, muito bem. AC, vou anotar aqui. Mais alguma? BD. BD, muito bem. BD, deixa eu anotar aqui. C. É. CE, muito bem. CE, muito bem. O ideal é sempre ordem alfabética, tá, gente? Sempre primeira letra aí. E aí, no total, com apenas esses 5 pontos, eu consegui fazer um total de quantas retas? 10. 10. Alguém tem mais alguma reta? Não. Não? Muito bem, ó. Então, a pergunta era, quantas retas ficam determinadas por esses pontos? No total, a gente consegue montar 10 retas, ok? Ok. Aham. Então, vamos lá. Agora, vamos ao exercício 3. Então, é muito importante, por isso é o segundo postulado lá de Euclides, é tão importante. 2 pontos definem uma reta. Agora, vamos ao exercício 3. O exercício 3, ele fala assim, ó. Observe o tetraedro abaixo. O tetraedro é uma pirâmide que tem aí vários triângulos formando essa pirâmide. Aqui ela está desenhada aí utilizando a ideia de 3 dimensões. A pergunta é, quantos planos ficam determinados por esses vértices? Tá? A gente está falando de uma figura em 3 dimensões. Para a gente determinar um plano, eu preciso agora de quantos pontos? 3. De 3. Alguém pode me dizer um plano? ABC. ABC, muito bem, esse é o primeiro, né? Que seria este ladinho aqui, ó, ABC, certinho. Fora o ABC, alguém consegue me dizer algum outro? ACD. A, ED. CD. CD, muito bem. ACD, que seria este ladinho aqui, muito bem. Fora o ABC e o ACD, alguém consegue me dizer algum outro? AED, não é? A, ED. Não tem E, amiga. tem E. ADB poderia Tô ser. bugada, tô bugada. Oi? Tá certo, tá certo. Tá certo? Isso. Que seria esse lado do fundo aqui, ó. A, B e D. Seria esse lado do fundo. Fora esse, tem mais algum? BCD. CBD. Eu vou pôr na ordem alfabética. B, C, D. Então, olha só, com esses 4 vértices, eu consigo formar um total de... Ok? 4 planos. Era essa a minha pergunta, ó. Quantos planos ficam determinados pelos vértices A, B, C, D? Dessa forma que eles estão organizados aqui, eu consigo formar 4 planos. Alguma dúvida? Não. Não. Agora eu vou corrigir os próximos. Os próximos são o 4, o 5 e o 6, tá? Bem, vamos lá. O 4, gente, é bem tranquilo. A letra A, B e C, na verdade, é só a continuação do exercício 3. Então, ele fala assim, ó. Pense em 4 pontos quaisquer no espaço e responda às questões propostas. Letra A. Eles podem estar em uma mesma reta? Sim ou não? Sim. Sim, né? Eu tenho 4 pontos no espaço. 1, 2, 3, 4. Eles podem todos ser colineares. Eles estarem todos dentro de uma reta. Não tem problema nenhum. Isso pode acontecer, tá? Letra B. Existem pontos, esses pontos podem estar em um mesmo plano, mas não numa mesma reta? Essa daqui é sim ou não? Sim, também, né? Sim, também, né? Então vamos lembrar: eu tenho um plano, eu poderia ter o ponto A e B aqui em cima, o ponto C aqui embaixo e o ponto D aqui, né? Eles não estariam todos na mesma reta, mas eles estariam todos
dentro aí de um mesmo plano. E a última, a letra C, a pergunta é: quantos planos ficam determinados por esses pontos? Então, quando eu tenho 4 pontos quaisquer, quantos planos eu consigo determinar? Quantos? Um só, você acha? Não é 3 pontos formam um plano? 3 pontos. Mas eu não tenho 3, eu tenho 4. 4. Mas aí esse daí, ele é suficiente para formar o outro? Tipo, não precisaria ter mais 2? Não, poderia ir misturando. A gente não fez isso no exercício 3? 4 planos, Mari. Isso. Por isso que ele é uma continuação do 3. Porque lá no exercício 3, a gente tinha 3 pontos. Ou 4 pontos. A gente tinha o A, o B, o C e o D. E eles estavam organizados de tal forma que era possível aí formar 4 planos. Então, tipo assim, a quantidade de pontinho que eu tenho é tipo a quantidade de planos que eu tenho. Não necessariamente. Depende de como eles estão organizados, tá? Por exemplo, se eles estiverem organizados igual aqui do lado, eu só teria um plano. Mas se eles estiverem organizados assim como lá no exercício 3, que um tá para cima, tá usando a ideia de 3 dimensões, aí eu tenho 4 planos. Tá bom. Professora, Diga. então o mínimo para formar um plano são 3 pontos, mas se eu tiver mais, então eu consigo formar outros planos. Consegue formar os planos. Muito bem, certinho, sabe? Entendi. Tá? Agora, gente, virando aí na página 10, nós vamos para o exercício 5. Eu também copiei ele aqui. Ele também é de verdadeiro ou falso, tá bom? Tá bom? Sim. Então vamos lá, ó. Observe o cubo na figura abaixo. Analise as afirmações a seguir e marque V para a verdadeira e F para as falsas. Letra A. O ponto D pertence ao plano AEH. Então, eu vou pintar aqui, aí eu vou apagando para a gente responder. Então, ó, o ponto D tá lá no fundo, estão vendo o ponto D, ó? Estou destacando ele na cor vermelha. Ele pertence ao plano AEH. Cadê o plano AEH? O plano AEH é esse plano aqui do lado. Ele pertence, esse ponto D, a esse plano que eu acabei de pintar? Pertence. Pertence, muito bem. Então, a afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Muito bem. Verdadeira. Isso mesmo, certinho. Vamos ao próximo agora. Lembra, gente, a geometria das posições. Vamos ao próximo. Vou fazer na cor azul. O ponto F é esse aqui da pontinha, ó. Estou destacando na cor azul. Ele pertence ao plano GHIE. Então, ele pertence ao plano GHIE. O plano GHIE é esse aqui de cima, ó. Tá vendo? O ponto F pertence a ele? Pertence. Verdadeiro. Isso, então a afirmação é verdadeira. Muito bem, certinho, tá? Agora vamos lá. O centro do cubo. O centro do cubo, eu teria um ponto aqui no meio, assim, dividindo esse cubo aqui ao meio, tá? Ele pertence ao plano ADF. ADF, ó, o plano ADF é o plano que está pegando essa linha aqui e esse ponto que está na diagonal, tá? O que você acha que esse ponto aqui pertence ou não? É um plano que está passando no meio do meu cubo. O centro do cubo pertence a esse plano? O que vocês acham? Que é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Não. Falso. Não tenho Alguém nem acha que é verdadeiro? Verdadeiro. Alguém que acha que é falso? Quer dizer o porquê que acha que é falso? Porque não fica uma reta? Não, não fica uma reta, fica um plano. Deixa eu só apagar aqui, ó, antes de... Ó, fica um plano. Imagina aqui, ó, esse lado tá ligando lá,
esse daqui tá ligando aqui. E lá embaixo tá ligando assim, ó. Esse plano aqui, ele tá passando no meio do meu cubo. Então, ele acaba pegando esse ponto central que tá bem no meio. Ele tá dividindo o cubo em duas partes, em dois triângulos. Certo? Certo. Ele forma um plano porque tá ali, tem tipo 3 pontos? Isso, então, 3 pontos. Aí, como tem 3 pontos, ele passa na diagonal desse cubo. Imagina o meu cubo dividindo ao meio, ficando duas figuras geométricas que parecem um telhadinho, Ah, tá. tá bom? Hum. Agora eu vou pôr aqui, então, verdadeiro. Agora vamos à próxima pergunta. Espera aí, deixa eu voltar lá primeiro, para apagar lá em cima. Isso. Agora vamos à próxima pergunta. O centro do cubo, ainda estou considerando o centro do cubo, pertence ao plano BDG? Vamos ver quem é esse plano BDG. 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 E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim. Da mesma forma que Não o é outro. falso? Então, esse plano aqui é diferente do anterior, porque aquele anterior, ele dividiu o cubo exatamente na metade. Esse não vai dividir exatamente na metade. Ele vai passar diferente. Então, essa daí, alguém disse que é falso e está correto. Ele não vai pegar o centro. Tá? Ó, BDG. Ele tá dividindo diferente aqui, ó. Tecla de aderência. Quando você aperta Essa, muito a tecla. essa daqui é falso, Peraí, tá? peraí. E a última alternativa, a última questão aí é: existe um plano que passa pelos pontos, ó. Existe um plano que passa pelos pontos A, B, F e H. Vamos ver, ó. O AB tá aqui e o F e o H tá aqui. A gente consegue fazer um plano com essas duas retas aqui? O que Não, vocês acham? Sim ou não? não. Não. Então, essa daqui também é falsa. Eu não tenho nenhum plano que contém essas duas retas aqui, que pega essas duas ao mesmo tempo. Ok? Ô, professora, Diga. eu poderia fazer, tipo, nessa daí, por exemplo, BAF, aí depois C num plano. Aí depois AFH, Peraí, vamos lá. BAF. BAF, isso. Então, esse plano BAF, ele existe. Se fosse a reta, o plano contém o ponto A, B e F, ele existe. Ele é a parte da frente do meu cubo. Mas Tá. o plano que contém todos esses 4 pontos, o A, o B, o F e o H lá do fundo, ele não existe. Então, para seu plano, eles precisam tipo, estar todos no mesmo coisinho, assim. No mesmo Eu sei. lado do cubo. Isso, no Entendi. lado de um cubo, isso mesmo. Eu achei que eu poderia fazer tipo uma diagonal entre o A e o H, tipo, para ligar eles dois. Então não pode. Tá bom. Não, não pode. Senão é um plano totalmente, porque aqui ele vai estar reto. E depois vai vir um negócio assim, não existe, tá? Tá bom. Uhum. Aí, gente, eu sei que eu já passei 3 minutos da minha aula, eu sei que vocês têm a outra aula aí, mas só para a gente finalizar o item 6, ele fala assim, ó, é comum mesas ou cadeiras com 4 pernas balançarem quando apoiadas em uma superfície. Muitas vezes esse problema é corrigido colocando um cálcio. Já um tripé sempre fica firme em qualquer superfície. Explique por que o objeto que tem 3 pernas não balançam. Alguém sabe me explicar o porquê que um tripé não balança?
Eu acho que é porque ele não tá exatamente reto. Porque 3 pontos não colineares são um único plano? Isso, muito bem. Eu estava justamente escrevendo isso. 3 pontos não colineares, eles estão sempre em um único plano. Por isso que não balança o tripé. Então, toda vez que a gente tem uma figura aqui, ó, que tem 3 pontos, que é o tripé, eles, como eles não são colineares, lá no caso do tripé, eles definem um único plano. E aí eles não balançam. Já a cadeira, a mesa balança, por quê? Porque como eles têm 4 pontos, acontece igual o exercício 3. Então você pode ter 3 lados que estão em um plano e um ponto que está sozinho em outro plano. Por isso que balança. Ok? Ok. Aham. Então, gente, olha, vou paralisar aqui a minha gravação para depois disponibilizar lá para vocês.